Edward Alexander Crowley foi um polêmico ocultista britânico, mago, poeta e escritor que se autodenominou de A Grande Besta 666. Ele foi considerado o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica durante os anos 20 e foi inspiração de diversas músicas, personagens de cinema e histórias em quadrinhos. Hoje vamos falar da vida e da morte de Aleister Crowley. Olá pessoal, eu sou a Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, eu queria pedir já no comecinho do vídeo para vocês se inscreverem no meu canal, deixarem um like aqui no vídeo para apoiar esse meu novo projeto. O canal ainda é pequenininho, então eu conto muito com o apoio de todos vocês. Aqui a gente posta 3 vídeos por semana com casos e teorias da conspiração. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Conhecido como Aleister Crowley, ele nasceu em Warwickshire, na Inglaterra, no dia 12 de outubro de 1875. Ele era filho de Edward Crowley, um engenheiro de formação que nunca atuou na área, porque era um homem muito rico e dono de uma cervejaria que o permitiu se aposentar antes mesmo de Crowley nascer. Já a mãe dele se chamava Emily Bertha Bishop e os pais de Aleister Crowley pertenciam a uma religião chamada Irmãos Plymouth, que seria uma vertente ainda mais conservadora de uma comunidade cristã fundamentalista, onde seu pai costumava ser missionário. Por isso, desde criança, Aleister Crowley foi criado para pertencer a essa religião, então os valores passados para ele desde criança era com base nessa religião e ele era obrigado a ler todos os dias um capítulo da Bíblia. E em 5 de março de 1887, quando ele tinha apenas 11 anos de idade, seu pai morreu de câncer na língua. Ele mais tarde descreveu esse acontecimento como decisivo em sua vida. Ele herdou as riquezas do pai e mais tarde foi matriculado numa escola particular da Irmandade de Plymouth, mas foi expulso por tentar corromper outros alunos. Na adolescência, ele começou a se tornar cético quanto ao cristianismo e cada vez mais atentava e se posicionava contra a moralidade cristã na qual foi criado. Em 1895, ele ingressou na Faculdade de Filosofia em Cambridge e foi durante esse período, por ter desenvolvido algumas pesquisas em torno do esoterismo, que ele começou a se interessar pelo assunto. Mas logo ele trocou o curso para literatura inglesa e ao longo do tempo foi moldando cada vez mais sua posição contra o cristianismo e foi nessa época que passou a adotar o nome de Aleister Crowley, que não é seu nome de batismo. Ele gostava muito de alpinismo, de poesia e de xadrez e enquanto estava na faculdade costumava se relacionar com garotas de programa e ia muito a bares e tabacarias. Ele chegou a ter um relacionamento com um homem chamado Herbert Pollitt, que chegou ao fim pelas discordâncias com as ideologias esotéricas de Crowley. Em 1896 foi quando ele teve a primeira experiência com religião, e isso fez ele se aprofundar no ocultismo, misticismo, alquimia e magia. Isso ocorreu quando, ao ficar doente, iniciou uma série de questionamentos sobre a mortalidade e a futilidade da vida humana, e então decidiu se devotar de corpo e alma ao conhecimento do sobrenatural e abandonar a faculdade em 1897, antes mesmo de completar a formação. Em 1898, aos 23 anos, Aleister Crowley passeava pela Suíça quando conheceu o químico Julian Baker, com quem começou a trocar informações sobre alquimia. No retorno à Inglaterra, o Julian apresentou a ele o George Cecil Jones, seu cunhado e membro da Irmandade ocultista conhecida como Ordem Hermética da Aurora Dourada. E no dia 18 de novembro de 1898, ele foi iniciado nessa ordem pelo grão-mestre da Irmandade, chamado Samuel Liddell MacGregor Matters. A cerimônia foi realizada no Mark Manson Hall de Londres, que é uma grande loja dos mestres maçons da Inglaterra, e foi nela que Aleister Crowley recebeu o nome de Frater Perdurabo, que quer dizer perdurarei até o fim. Mais tarde, os biógrafos de Aleister Crowley alegaram a possibilidade dele ter se juntado à Ordem Aurora Dourada a pedido do Serviço Secreto Britânico para espionar o fundador da ordem. Nessa mesma época, ele ficava em um quarto de luxo no Cecil Hotel. Esse hotel tem diversas histórias e anos depois a jovem Elisa Lam morreu no local, inclusive eu posso trazer esse caso aqui no canal. Agora voltando ao Aleister Crowley, nessa mesma época ele ficava em um quarto de luxo no Cecil Hotel, mas logo ele comprou um apartamento de luxo em Londres.
Ali ele separou 2 cômodos diferentes, um para praticar magia branca, que seria o uso de poderes sobrenaturais ou magia para fins bons e altruístas, e outro para a magia negra. Pouco tempo depois, ele convidou um integrante da Ordem Aurora Dourada, chamado Alan Bennett, para morar com ele. O Alan foi seu mentor e o ensinou cada vez mais sobre magia e sobre plantas com poderes alucinógenos. Em 1899, ele comprou a mansão Boleskine na Escócia, às margens do Lago Ness, e se mudou para lá. No ano seguinte, o Alan Bennett, que morava com ele, se mudou para Sri Lanka para estudar budismo. Foi nessa mansão que Aleister Crowley desenvolveu um carinho especial pela cultura escocesa, inclusive passou a vestir trajes tradicionais típicos da Escócia, até mesmo durante visitas a outros países. Nessa época ele acabou tendo uma série de desavenças com os membros da Aurora Dourada, e então decidiu se afastar um pouco da ordem e fazer viagens pelo mundo. Em 1900 ele viajou ao México junto com um amigo e lá resolveram escalar diversas montanhas. Foi nessa época que, por recomendação do seu amigo, Aleister Crowley passou a praticar yoga. Depois de deixar o México, um país que ele se transformou um grande apreciador, ele visitou São Francisco, Havaí, Japão, Hong Kong e finalmente foi ao Sri Lanka, onde reencontrou seu amigo Alan Bennett e se devotou ainda mais ao yoga. Foi durante essa visita que Alan decidiu se tornar um monge budista e viajou até a Birmânia, enquanto Aleister Crowley viajou para a Índia para estudar as muitas ramificações do hinduísmo. Em 1902, ele se juntou a alguns alpinistas na Índia e juntos tentaram escalar a segunda montanha mais alta do mundo, que até então nenhum outro europeu tinha tentado escalar. Nessa viagem ele se infectou com influenza e malária. O grupo chegou a atingir 6.000 metros de altura antes de decidirem retornar. Ao retornar à Europa, ele foi para Paris para fazer uma visita ao MacGregor Mathers, o fundador da Ordem Aurora Dourada, e na ocasião eles se desentenderam. É falado que ambos se consideravam os maiores esoteristas vivos e se recusavam a se sujeitar um ao outro. Então ali entre eles havia uma briga enorme de ego. Em 1903 ele se casou com Rose Kelly, que era irmã de um amigo dele, o pintor Gerard Kelly. É dito que ele se casou com ela simplesmente por conveniência, mas com a convivência entre eles acabou se apaixonando de verdade pela mulher. O ano de 1904 foi um divisor de águas para Aleister Crowley, porque foi o ano em que foi revelado um mistério a ele. Essa revelação o perseguiu por toda a sua vida como uma bênção ou até mesmo como uma maldição. Naquele tempo, ele e sua esposa estavam viajando pelo mundo e em março e abril de 1904, eles estavam no Egito, na cidade de Cairo, em lua de mel. E é falado que mesmo entre as alegrias da viagem de núpcias, Aleister Crowley e Kelly não largavam suas atividades esotéricas. É dito que durante um trabalho de invocação, o deus egípcio Horus falou com Crowley através de sua esposa. O espírito de Horus enviou a entidade de nome Aiwass, que foi quem recitou para ele as palavras do livro da lei, o que viria a se tornar sua obra mais importante e que serviu de base para a religião que fundou, chamada Telema. Crowley ficou chocado com o conteúdo e a força das revelações feitas na ocasião, e segundo ele, as revelações influenciaram eventos históricos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Os livros sagrados de Telema é uma compilação dos mais importantes livros escritos por Aleister Crowley entre 1907 e 1911, que resultaram na fundação de uma nova religião, ou podemos considerar como seita, né? Em 1920, Crowley fundou a Abadia de Telema, um templo na Sicília, na Itália, onde os adeptos da seita praticavam magia negra. Ele também fundou uma escola que oferecia aulas sobre os rituais religiosos. 3 anos depois, um seguidor da seita, chamado Howell Loveday, morreu dentro do templo ao beber o sangue de um gato sacrificado. Por causa disso, Mussolini, o ditador da Itália, expulsou Aleister Crowley do país. Em 1930, a cidade de Lisboa assistiu a um encontro muito improvável, o do mago ocultista Aleister Crowley com o poeta português Fernando Pessoa. Em setembro de 1930, eles começaram a trocar correspondências, onde Fernando Pessoa corrigia algumas obras de Crowley
E Crowley ficou impressionado com a inteligência do Fernando e fez questão de o conhecer pessoalmente. Durante o encontro, Aleister Crowley pediu ajuda de Fernando Pessoa para fingir que havia cometido suicídio em um lugar chamado A Boca do Inferno, em Cascais, em Portugal. É falado que Crowley queria desaparecer durante um tempo para fugir de algumas pessoas que o perseguiam, então ele fingiu ter cometido suicídio. E em outubro de 1931, ele reapareceu na Alemanha, em Berlim, onde inaugurou uma exposição de pintura. Então, de acordo com as minhas fontes de pesquisas e com tudo que foi exposto nesse vídeo, a gente pode concluir que, para entrar em contato com o mundo espiritual, Aleister Crowley praticou magia negra, orgias e ficou viciado em cocaína e heroína. É falado que nunca fez sacrifícios humanos, apesar de ter ficado com essa fama. É falado que ele também tentou trazer à vida os deuses romanos Júpiter e Mercúrio. Seus rituais envolviam sangue de animais, uso de drogas e longos períodos de atividades sexuais. Tudo foi descrito com detalhes em seus diários e depois publicados na forma de livros. É falado que após a publicação desses livros, alguns parceiros de Aleister Crowley rapidamente se afastaram dele. Em sua mansão Boleskine, na Escócia, Crowley fez os mais diversos rituais macabros, onde chegou a invocar 12 demônios. Desde então é falado que a casa ficou marcada por tragédias que ocorreram lá dentro, mesmo depois de ser vendida em 1913. É falado que o Major Edward Grant, dono do imóvel nos anos 1960, cometeu suicídio deitado na cama onde Aleister Crowley dormia. Já Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, que também foi dono do imóvel, tinha medo de dormir no local. Em 1915, a mansão pegou fogo misteriosamente e nos dias de hoje o local se encontra em ruínas. Aleister Crowley teve uma única filha com sua esposa Rose. A menina tinha o nome de vários demônios, que eu vou colocar aqui na tela porque eu não vou conseguir pronunciar, o nome dela é enorme. E a criança morreu com apenas 2 anos de idade. Ele também se relacionou em Nova York com Alice Richardson, que em meio a um ritual religioso engravidou, mas perdeu o bebê. Uma das frases mais conhecidas de Aleister Crowley é, abre aspas, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, fecha aspas. Considerado um dos maiores ocultistas já existentes, Aleister Crowley faleceu de bronquite crônica no dia 1º de dezembro de 1947, aos 72 anos de idade. Ele se tornou popular nos dias atuais em grande parte por causa das referências feitas a ele no rock and roll dos anos de 1960 e 1970 pelas bandas Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, The Beatles e Black Sabbath, e pelos cantores Ozzy Osbourne, David Bowie e Raul Seixas. Os primeiros a citar Crowley em sua obra foram os Beatles. Os 4 membros da banda acreditaram que Crowley era uma personalidade influente o bastante para ser colocado na capa de um de seus discos. Isso influenciou outros artistas a conhecerem as obras de Crowley, que faziam uma boa combinação com rock and roll. O Raul Seixas também, o cantor e compositor brasileiro, foi um grande divulgador e seguidor das obras de Aleister Crowley. Suas principais canções sobre Crowley e a Telema são Sociedade Alternativa, Novo Ion, Loterias de Babilônia e A Lei. Já Ozzy Osbourne fez uma das principais e provavelmente a mais explícita referência musical a Crowley, que seria a sua música chamada Mr. Crowley. Ao contrário dos outros músicos, nessa música Ozzy faz uma crítica a Aleister Crowley. Ao longo dos anos, Aleister Crowley também foi citado em diversas séries, filmes, mangás, animes e histórias em quadrinhos. E essa é a vida e a morte de Aleister Crowley.
Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.